بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados respeitosos irmãos, minhas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, o dono de tudo e de todos. Aquele que nos concedeu esta vida, concedeu-nos este belo din de Islam e fez-nos pertencentes do Ummah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Estimados respeitosos irmãos e minhas irmãs, dentre o Sunnah e o sistema de Allah subhanahu wa ta'ala, dos sistemas é de que tudo aquilo que leva-nos para o bem também é considerado como um bem e Allah subhanahu wa ta'ala recompensa a sua prática e Allah subhanahu wa ta'ala estima a sua prática. A título de exemplo, o salat é uma obrigação no nosso din, é um pilar do din. O salat é uma boa ação, é considerada entre as melhores ações, se não a melhor. E tudo aquilo que leva para o salat no nosso din também foi considerado como um bem. No hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona grandes recompensas para aquele indivíduo que dá os passos para o masjid. E em cada passo ele é recompensado. Quanto mais passos nós dermos, mais recompensa nós temos. Portanto, dar passos em si, há milhares de pessoas que dão passos, que caminhamos, mas nem todo caminhar, nem todo passo é recompensado. Aquele passo que leva para o masjid, aquele passo que leva à prática do bem, a prática do salat, é um passo que é estimado por Allah subhanahu wa ta'ala. É um passo que é recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala. Assim também vem no hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que ele proibiu de insultar ao galo. Há vários animais, há várias aves. Dentre as aves, Allah e o seu Rasul proibiram de a gente amaldiçoar o galo. Geralmente o galo, ele logo cedo pela manhã faz barulho, acaba incomodando a quem está a dormir. Então é natural, o homem, ele pode lançar uma maldição. É para esse galo, não tem outro trabalho para fazer. Então esse tipo de maldição foi-nos proibido. Por que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nos proibiu? Porque o galo ajuda-nos a despertar para o cumprimento de uma ordem de Allah. O galo é um meio, é um motivo de nos despertar para o Salatul Fajr.
Então, tudo que leva para o bem é uma boa coisa. Assim como o galo, podemos dar o exemplo de um alarme, de um relógio, que ele está lá a fazer o seu trabalho, mas se aquele alarme for colocado com um objetivo, com um propósito de nos acordar para o salat, então aquilo torna-se um acto louvável, torna-se um acto a ser recompensado. Os passos são recompensados para o masjid. Então, da mesma maneira que tudo que leva para o bem também é uma coisa boa, o sistema de Allah quanto aos pecados e ao mal também é idêntico. Tudo que é mau e tudo que leva para a maldade também é considerado como algo pecaminoso. E eu vou direto ao assunto de hoje. Há muitos males, há muitos pecados, mas há um pecado que todos nós conhecemos, sabemos e consideramos como um grande pecado. É o pecado do adultério, o pecado do zina. Este é um mal que não só acaba afetando a vida da pessoa que está envolvida no adultério, mas é um mal que acaba afetando a sociedade toda ela. As doenças causadas pelo adultério não só atingem a pessoa envolvida, mas sim toda a sociedade. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não só proibiu o mal em si, a prática do zina, mas Allah ta'ala diz: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, não aproxime do adultério, não aproxime do zina. E tudo aquilo, todos os preliminares que levam à prática desse adultério, desse mal, desse pecado, tornam-se automaticamente um pecado. Então esse sistema de Allah, tudo que leva para o bem é bom, tudo que leva para o mal também é mau. E nós seremos questionados e castigados por levar o caminho que nos leva até a maldade em si. Quais são esses preliminares? O ayat que eu recitei, Allah subhanahu wa ta'ala fala de uma qualidade dos habitantes do Jannah. Em dois surats do Coran, 2 capítulos do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala diz que os residentes de Jannah, quem são? São aqueles que têm esta qualidade, aquela qualidade. Então, um surat é Suratul Mu'minun, onde começa logo o 18º juz, Qad aflaha al-mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ulaika humul warithun. Essas pessoas que têm essas qualidades, menciona várias, quase 10 qualidades, vão para o Jannah. São herdeiros do Jannah. E outro está no 29º juz do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ulaika fi jannatim mukramun. Essas pessoas com essas qualidades estarão honrados nos Jannat. Uma dessas qualidades, eu não vou mencionar todas porque não é o tema de hoje. Por exemplo, aquele que observa o salat está na lista, aquele que dá zakat está na lista. Uma qualidade, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Tanto como no Suratul Mu'minun, assim como no 29º juz do Coran, aparece esta qualidade, que de entre aquelas pessoas que vão estar no Jannah, são aquelas pessoas que cuidam da sua castidade, aqueles que cuidam das suas partes privadas, não envolvem-se no pecado do sexo ilícito, não envolvem-se no adultério, não envolvem-se no zina e nem nos seus preliminares. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: esses vão estar no Jannah. E o que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse no hadith? Ele disse que aquela pessoa que me garantir a proteção
de 2 órgãos, um que está entre as bochechas e outro órgão que está entre as suas pernas, eu dou garantia de entrada no Jannah a essa pessoa. Só para vermos que é uma qualidade dos habitantes de Jannah, mas não é uma qualidade fácil. Allah só não proibiu-nos não só do zina, proibiu-nos de tudo aquilo que nos leva até zina. Portanto, o Corão menciona 3, 4, 5 passos antes de chegar lá, para a pessoa não ter como desculpa que não, eu cheguei, eu cometi porque não tinha outra maneira. Não, Allah adverte que antes de chegar no pecado, nós advertimos também daqui, disto, daquilo, para que você não apresente motivos que nem eu cometi porque não tinha outra saída, outro caminho. Portanto, o primeiro ponto que Allah subhanahu wa ta'ala nos chama a atenção, Allah subhanahu wa ta'ala fala da vista, controlar a visão, que isto é um dos passos que vai te fazer chegar até o pecado em si. Visão é uma dádiva de Allah. Esta vista que Allah nos deu é um ni'mat por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, que tem muita utilidade. Allah subhanahu wa ta'ala dentro da nossa vista colocou tantas dádivas imagináveis que nós não podemos imaginar. Quando você sai no sol, automaticamente ela abre. Quando você entra num local escuro, ela automaticamente encolhe, fecha. Quando está a soprar vento, poeira, automaticamente essas pestanas fazem o seu trabalho de proteger de qualquer migalha entrar e prejudicar a sua vista. Tudo isso está a funcionar automaticamente. Você não precisa de lubrificar, você não precisa de aplicar, trocar peças constantes. Está a trabalhar, Allah está a fazer trabalhar automaticamente. É um ni'mat de Allah. Quando bem usado, é recompensado. Você só usa essa tua visão para olhar, conforme vem no hadith, que aquele indivíduo que olha com uma visão de amor, de carinho para os seus pais, Allah subhanahu wa ta'ala dá a essa pessoa a recompensa de ter efetuado um Hajj aceite, um Umrah aceite. Então é a visão que está a fazer esse trabalho. Quando você usa para o bem, ela traz recompensas. Assim também Allah subhanahu wa ta'ala nos adverte. E Allah ta'ala diz: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Diga aos crentes para baixarem os seus olhares, isto é, homens, baixarem os seus olhares quando estiverem perante ou diante de uma mulher estranha. O mesmo Allah Ta'ala fala das mulheres também. Diga às mulheres, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, que elas também devem baixar os olhares quando estiverem diante de um homem estranho. Então estes são preliminares. Um pode perguntar, mas qual é o problema em olhar, em ver? Não há problema nenhum. Mas porque torna-se preliminar, torna-se um caminho, um meio que vai te levar a um pecado, Allah subhanahu wa ta'ala pôs um stop logo desde o início. Diz: abstenha, afasta. Isso vai te levar para um problema. Isto vai te levar para um pecado. Certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava sentado com a sua esposa, Salama e Maimuna, eram duas, radiyallahu anhun. E depois apareceu um homem, Abdullah ibn Maktum. Allah Ta'ala fala deste indivíduo no Surat Abasa também. Ele era um sahabi era cego, ele não via. Então ele aparece e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse às suas duas esposas: ihtajiba,
observam o hijab. Observem o hijab. Hijab é o quê? É a proteção. Seja através do véu ou separando, afastando do local. Observa a proteção. Então, uma delas disse: Ya Rasulallah, mas este é um indivíduo cego. Ele nem consegue ver. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: ele pode ser cego. Afa'amyawani antuma? Será que vocês duas não conseguem ver? Vocês também são cegas? Não, vocês também conseguem ver. Então, se vocês conseguem ver, a ordem de Allah para baixar os olhares não é aplicado só para os homens, é para as mulheres também. Ubaidullah ibn Jarrah, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, um eminente sahabi, está na lista daqueles 10 companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que foram dados boas novas de Jannah aqui em vida. Ainda que estavam em vida no mundo, Rasulullah disse que vocês vão entrar no Jannah. Um desses 10, Abu Ubaida. No tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele foi enviado para conquistar algumas zonas. Nós sabemos que uma vasta parte do Islã foi conquistada no tempo de Umar. Então, ele nomeou certos delegados. Um era este Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Ele foi conquistar zonas. Chegou numa determinada zona onde foi impedido de entrar. Então, ele fez o seu cerco. E existem sistemas de guerra. Vai-se apertando o cerco até poder entrar. Primeiro dia, segundo dia. Do outro lado, não há autorização, não há conversação. Ele não pode entrar, a sua tropa não pode entrar. Esta zona não pode ser conquistada pelos muçulmanos. No terceiro dia, de repente ele recebe uma nota a dizer que vocês podem entrar. Vocês podem entrar à vontade. Então, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, ele estranhou de tanta insistência, dificultaram tanto, e agora de um momento para o outro, simplesmente decidem abrir. Alguma coisa não está bem. Na verdade, algo não estava mesmo bem. O líder dessa zona, que era a cabeça que recusava a entrada dos muçulmanos, ele disse que, olha, nós não vamos conseguir combater os muçulmanos. Eles são muito fortes. A única maneira que nós podemos, talvez, distrair a eles, enfraquecer os muçulmanos, tirar a eles do objetivo deles, de forma que nós consigamos, talvez, conversar com eles, ficar com a nossa zona, é de aplicar uma estratégia. Qual é a estratégia? Ele mandou chamar todas as mulheres lindas, jovens daquela zona. Diz que todas devem vir descobertas o máximo possível. Ou melhor, por mínima roupa. E todas devem formar uma fila na entrada do castelo. Quando Abu Ubaida ibn al-Jarrah, junto com a sua tropa, entrarem, então eles vão ficar distraídos. Eles vão se distrair e desta forma não vão alcançar o objetivo deles. Então Abu Ubaida ibn al-Jarrah, quando recebe a nota, ele estranha. Ele diz: aqui há alguma isca, aqui há algum truque, alguma coisa que não está bem. Ele recomenda aos sahabas, venham, reúne todos a eles e diz que, olha, nós vamos entrar ali, mas nós vamos entrar obedecendo a humildade e olhando para baixo, cumprindo com este versículo do Corão. E assim foi feito. Quando chegou o dia, o momento, abriram as portas, vocês podem entrar. Os sahabas, todos eles entraram naquele local, observando a humildade, olhando para baixo. Ninguém teve o momento ou a chance de olhar para nenhuma daquelas mulheres bonitas, jovens, e eles conseguiram chegar lá dentro, passaram por elas,
e atingiram o objetivo. Os homens de lá ficaram espantados, disseram: isso aqui são pessoas esses ou são malaika? Porque não é fácil. Todo que é homem, ele tem uma inclinação natural, é normal do homem. Você não vai dizer que eu sou homem, eu consigo me controlar, posso ver, posso conversar, posso falar, posso estar a sós e nada vai acontecer comigo. Todo que é homem, ele tem uma tentação. E essa é uma tentação das mais fortes do Shaitan. Haba'il Shaitan foi considerado como uma teia. Assim como as aranhas montam uma teia, o Shaitan monta uma teia sobre o homem. Através de quê? Das mulheres. Então Allah subhanahu wa ta'ala proibiu-nos. Primeira coisa, Allah ta'ala está a dizer: cuida da sua visão. Baixe os seus olhares. Homens, assim como mulheres. Segunda ordem, segundo mandamento. E Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando fala dos olhares, zina não é só quando a gente está pele com pele, corpo com corpo, já numa fase avançada da relação. Não é só apenas a relação sexual. Zina conta com todos estes preliminares. Al-aynani tazniyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que os olhares também cometem o adultério. E o adultério dos olhares é olhar para uma mulher estranha com más intenções. Ou mulher olhar para o homem estranho com más intenções. Estão a cometer adultério. Isto também é zina. Então, cuidar dos olhares. Segunda coisa que Allah subhanahu wa ta'ala fala, mais direcionado para as mulheres, e porque temos irmãs aqui a escutar, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. E esta ordem Allah ta'ala está a dar a todas as mulheres, incluindo as esposas de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatik. Allah ta'ala está a falar com as esposas do profeta alaihi salatu wasalam, as filhas do profeta sallallahu alaihi wasallam, aquelas que eram as mais piedosas deste ummah. Que ao você ver a elas, sahabiyat, família de Rasulullah, não havia motivos de você duvidar da castidade delas, da inocência delas. Eram inocentes, mas a ordem também foi para elas, que quando vocês falarem com um homem estranho, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. Não sejais suaves na conversa, não sejais suaves na fala. O que acontece com as nossas irmãs? Se ela está a trabalhar no local de trabalho, é secretária, o tom que ela usa para o cliente e o tom que ela usa para o seu próprio esposo é completamente diferente. Ali ela é mais doce, mais suave, mais atraente. Atrai logo, só com a sua voz. Então Allah Ta'ala chama a atenção. Se eu estou a dizer até as esposas do profeta para controlarem a voz, imagina qualquer uma outra mulher do ummah, qualquer uma outra mulher muçulmana, quanto ela não deve ser cuidadosa em relação à sua conversa, à sua fala. Para já não deve haver conversa de vez entre uma mulher e um homem estranho, a não ser que haja uma extrema necessidade. E quando houver essa extrema necessidade de você ter que conversar com este homem, então que seja de uma forma que não causa nenhuma atração. Por que Allah subhanahu wa ta'ala diz: اخضعنا بالقول, não fale suavemente, فيطمع الذي في قلبه مرض. Aquele que tem um coração doente, aquele que tem um coração corrompido, irá cobiçar a si, irá desejar a si. Sendo você uma esposa de alguém, ou sendo você mãe ou filha de alguém, com a sua voz, aquele que tem um coração doente, um coração com más intenções, ele vai cobiçar a si.
vai desejar assim. Então atenção às mulheres quando elas falam com um homem estranho. Conforme eu disse, não fale. Se for necessário falar, que seja muito curto, breve, objetivo e de uma forma, não usa voz suave, uma forma normal. Allah Ta'ala diz: وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Use boas palavras. De uma forma, use palavras de cortesia, mas não seja suave. Porque através da sua voz, você pode mexer com o coração maligno dele, a doença que está lá dentro do coração dele. E você pode atrair, e dali começam outros problemas. Portanto, olhar, a visão, a voz. Allah Ta'ala diz no Coran, e está a falar com as esposas de Rasulullah também. Está a falar com sahabas. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Este hijab, essa separação, veio para proteger a nossa castidade. Allah quer de todas as formas introduzir a nós no Jannah. E hoje em dia nós encontramos mulheres muçulmanas. Homens também têm os seus problemas, mulheres também têm os seus problemas. Assim como os judeus, nu'minu biba'd wa nakfuru biba'd, escolhiam partes da religião em que eles acreditavam e outras partes não acreditavam, nós muçulmanos temos a mesma situação. Mulheres muçulmanas, sim, eu sou muçulmana, eu acredito no Islã, eu estou orgulhosa de ser uma irmã muçulmana, mas quanto a este e aquele pormenor, tenho minhas reticências. Que tipo de Islã? Quando Ibrahim alayhi salatu wassalam diz Aslamtu li Rabbil Alamin, que o Islã vem da submissão, é submissão total. Quando ele foi dito para deixar a sua família, ele não disse que, oh Allah, também, até aí também não. Tudo bem, eu posso destruir os ídolos, posso ir à fogueira, mas eu não vou deixar minha família. Ou quando foi dito para degolar o seu filho, ele não lançou, oh Allah, isso já é um exagero. E as nossas mulheres, homens também, conforme eu disse, têm seus problemas. Mas as mulheres, muito facilmente, dizem que eu sou muçulmana, aceito todo o Islã. Mas quando chega o tema de poligamia, por exemplo, diz que isto aqui, Allah não foi justo. Na'udhu billah. Quando chega a altura de hijab, do seu olhar, controlar a sua voz e outros, não, mas isto aqui é fanatismo. Está no Coran, bem. Para o seu bem, subhanallah. O problema é que a gente não percebe isso. Assim como os ulamás dizem, o ocidente de tanta mentira falou tanto a mentira que tornou-se verdade. A mesma mentira, repetiu milhares de vezes, tornou-se numa verdade. Conseguiram mudar a mentalidade, inclusive das nossas irmãs. Tiraram o véu da face e colocaram no cérebro. Já não conseguem enxergar a verdade. Então você também, como homem, acha exagero que ela cubra os seus cabelos. Ela também acha que isto aqui é um bocado é um peso, é pesado. Quando Allah está a dizer que é para o seu próprio bem. Então esse Islã de levar o que nos convém, o que não nos convém, Allah Ta'ala diz, udkhulu fi silmi kafa. É para entrar no Islã, entra por completo. Wa idha sa'altumuhunna, sahabas, quando pediam algo às esposas de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, então Allah Ta'ala diz, fas'aluhunna min wara'i hijab. Peçam por detrás de um hijab, por detrás de uma separação, por detrás de um véu. Vocês vão dizer que é exagero, é demais. Até aí também não. Aisha radiyallahu anha, esposa de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O seu pai, primeiro perde a vida o seu esposo, profeta. Depois o seu pai, são enterrados no mesmo local.
no quarto da casa dela. Ela visita constantemente. Mas um é esposo, outro era pai. Quando Umar radiallahu anhu perde a sua vida e também é enterrado no mesmo local, a partir desse momento, Aisha radiallahu anha diz: sempre que eu entrei, vamos lá dizer, naquele cemitério, naquele local onde tinham as campas do seu esposo, do seu pai e agora do Umar radiallahu anhu, eu passei a observar o hijab. Umar radiallahu anhu já nem tinha vida. Já estava morto. Estava no seu qabr. Mas mesmo assim, o hayá, a castidade, a vergonha, não permitiu a Aisha de entrar naquela sala também descoberta. Cobriu com seu véu. Há uma palavra que Allah subhanahu wa ta'ala usa no Coran. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Isso é mais para as esposas, para as mulheres, para as irmãs que estão a escutar, mas também para os homens, por que não? Somos nós os maridos, somos nós os pais, somos nós os irmãos. Que elas devem cobrir usando o khimar. Normalmente nós falamos parda em urdu, o hijab. O Coran não usa nenhum nem outro. O Coran usa khimar. Khimar ou jalabib. O que é khimar? É um pano que cobre o cabelo. E jilbab é algo que cobre da ponta da cabeça o corpo inteiro. A única exceção que vem no Coran, illa ma zahara minha, que você pode descobrir como mulher, é a sua face, as suas palmas e os seus pés, de tornozelo para baixo. Certa vez Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse a uma das suas esposas que quando a mulher atinge a idade do haid, do período, ela começa a ter período, já não é digno para ela expor o seu corpo, com exceção da sua face e as suas palmas. E Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, ele acrescentou os pés também. Portanto, fora isso, cobrir todo o corpo, inclusive o cabelo também, através de khimar. Muitos pensam que não, khimar é só aquele scarf que deixa sobre os ombros. A palavra khimar significa, tem a ver com cabeça. E o exemplo disso, eu vou dar o exemplo e com isso depois termino. O exemplo disso, nós todos conhecemos em árabe o que significa khamr. O que significa khamr em árabe? Khamr é bebida alcoólica. Khamr foi considerado bebida alcoólica li'annahu yukhammiru al-aql. Porque a bebida, a primeira função da bebida, ele cria um véu dentro da mente da pessoa. Depois ele já não pensa bem. Então o khamr, a palavra khamr, khamim ra, tem a ver com cabeça. Khimar é algo que cobre a cabeça. É isso que as nossas mulheres, esposas, devem dizer. Prezados respeitosos irmãos, a mensagem de hoje é a castidade por completo. Se você quer ter Jannah e quer ter a qualidade de um dos residentes de Jannah, que é a castidade, então nós temos esses passos. Cuidar da sua visão, cuidar da sua voz, o tom de conversa com estranhos, não estar a sós com homens estranhos ou homens com mulheres estranhas, porque o Shaitan é o terceiro. E também observar o hijab na sua essência. O hijab não é só para mulheres, não. O hijab é para homens também. O hijab é para todos. Então nós observarmos estes preliminares, desta forma nós não havemos de cair naquele que é o maior pecado, um dos maiores pecados, que é o adultério. E Allah subhanahu wa ta'ala irá nos colocar na lista daqueles que serão os herdeiros do Jannah. Que Allah ta'ala dê-nos tawfiq wa sallallahu ala nabi al-karim.